Sejam muito bem-vindos neste canal da Light Vision Academia de Motion Design e Tecnologias. Estamos aqui juntos para trabalhar neste post de social media que fiz há pouco tempo e lancei no Facebook, muita gente gostou. Então, algumas pessoas ligaram-me a pedir fazer um vídeo, tal como tens feito com outros conteúdos, a mostrar como nós podemos chegar no mesmo resultado fazendo este trabalho. A mostrar como nós podemos conseguir fazer o mesmo trabalho. Primeiro, para dizer que esse trabalho é um trabalho que fiz de forma muito flexível e rápido no Adobe Illustrator. Então, consideramos que para poder acompanhar bem este vídeo é importante que já tenha o Adobe Illustrator instalado no seu computador. Então, enquanto roda a vinheta, dê um like no vídeo, inscreva-se no canal e vamos abrir o Adobe Illustrator. Aqui onde devemos criar um novo projeto, vamos recorrer à parte do web. Já queremos criar alguma coisa para social media. E eu prefiro usar uma resolução de 1080 por 1080. Algumas pessoas usam uma resolução de 1000 por 1000 ou 920 por 920 para fazer um post de social media. Eu particularmente gosto muito de fazer 1080 por 1080. Então eu vou colocar aqui 1080, aqui embaixo também 1080. Então vou criar logo este documento que está na resolução 1080 por 1080. Então é um formato quadrado. Já que tenho uma referência daquilo que eu pretendo fazer, então vou buscar aquela imagem e colocar aqui ao lado. Só para não fugir muito dos elementos que aquela imagem possui. Então vocês devem baixar no link que está na descrição desse vídeo alguns conteúdos que iremos usar durante esta aula toda. Na pasta que vão baixar no link que está na descrição deste vídeo, vão encontrar esta imagem do que nós pretendemos. Alguma imagem com alguns ícones de Photoshop, Illustrator que vamos usar também, e a imagem dessa mulher já recortada. Então, para quem quer aprender a recortar, é importante acompanhar outras aulas de Photoshop aqui neste canal. Então, não esqueçam de se inscrever no curso de Design Multimídia que vai iniciar brevemente. Então, se você quer aprender Photoshop, Illustrator, Design e todo o design gráfico de forma intensiva e dominar muito bem os conceitos todos, inscreva-se no nosso curso de Design Gráfico e Multimídia e certamente não irá se arrepender. Então, vou pegar essa imagem que eu pretendo, puxar para o Illustrator e colocar aqui ao lado. Então, vou puxar mais ou menos, deixar aqui ao lado. Dá para perceber que o fundo que eu usei não é exatamente branco, mas é um pouco de cinza claro. E aqui tem muitos elementos, pontos, retângulos com contornos, textos e muito mais. Vamos começar com pontos, por quê? Porque é a coisa que eu acho mais simples de tudo. Então, vamos aqui ao lado, onde tem o retângulo, vamos mudar para Ellipse Tool. Então, aproxima um pouco mais o zoom, cria um ponto muito pequeno mesmo. Então, este ponto que eu desenhei, ele saiu somente com contorno sem cor. É de pintar o gajo, clicando aqui, com Alt no teclado, pressiono o Shift, clico no gajo e arrasto para baixo. Às vezes nega, então podes clicar o Alt, começa a arrastar um pouco, depois de clicar o Shift. Porque o Alt é que permite duplicar, o Shift só para garantir com que o processo seja linear, ou seja, a bolinha não possa deslocar para os lados. Então, já pode soltar os teclados e tem pelo menos a primeira parte da figura duplicada. O que é necessário agora no teclado ainda, clicas o Ctrl D. O Ctrl D vai permitir com que o processo anterior seja duplicado e a distância entre as bolas será sempre a mesma. Ctrl D novamente, ele vai criar uma outra bola, mantendo sempre a distância. Então vou aproximar isso, fazer outro Ctrl D, assim já tenho 5 bolas no meu cenário. Com Alt pressionado e scroll do mouse, ok? Posso reduzir ou aumentar o zoom na minha cena. Por outro lado, vocês podem usar o teclado Ctrl mais ou Ctrl menos. Caso isso não dê certo, verifica se o teu teclado está em português ou está em inglês. Deve garantir que o teclado esteja em inglês. É de mudar aqui onde vem português, colocar inglês dos Estados Unidos. Então, com Ctrl mais já é possível aproximar, Ctrl menos retardar. Então, já tenho aqui os meus 5 pontos. Eu preciso fazer uma outra cópia destes 5 pontos para o lado. Vou fazer o quê? Selecionar os pontos com o mouse. Vou aproximar um pouco. Já dissemos que podem usar Ctrl mais para essa operação. E depois, novamente, o processo de duplicação, como funciona Alt para duplicar. Podem começar a arrastar um pouco, mas vejam só, os bolinhas estão a ir para baixo. Então, clicando no Shift, o Shift garante com que esse processo seja linear. Então, já tenho a primeira cópia. O que é necessário agora? O Ctrl D para duplicar isto. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D,
Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Assim tenho 1001 cópias disso. Pessoal, até pode não chegar 1000 cópias, o importante é que já tenho as cópias que eu preciso. Então tenho aqui os pontos, vou selecionar todos os pontos e clicar Ctrl G. Ctrl G é para agrupar. Quem não tem teclado pode fazer com o menu esquerdo do mouse e Group. Então já tenho esses pontos todos agrupados. Posso colocar ali ao lado, são os pontos que eu preciso. Muito bem, te garanto, boa parte do trabalho já foi feito. Agora já podemos inserir a imagem que nós pretendemos. Onde está a imagem? Na pasta que irão baixar no link da descrição deste vídeo. A imagem está aqui, recortemulher.png. Então vou puxar isso para o Illustrator, solto aqui. Então vou colocar a imagem mais ou menos neste ponto. Vou ter que criar aqui um retângulo para criar mais ou menos uma cor de background. Esse retângulo é de vir aqui onde tem o elipse ou retângulo tool. Vou mudar mesmo para o retângulo tool, pressionando. Depois terão as opções. Muda para retângulo tool. Agora com o retângulo tool vou criar um retângulo aqui desde o canto superior direito até o canto superior esquerdo. Eu não sei se o meu esquerdo é o mesmo que o vosso. Ok. Então já tenho aqui o meu retângulo azul. Vou mudar para a ferramenta de seleção. Clicando aqui na parte de cores, eu posso colocar a primeira cor aqui, que é 242, 242, 242. Então vou deixar assim mesmo. Vai dar para perceber que a cor mudou, já não é exatamente branco, é um cinza. Mas por outro lado, se eu quero exatamente a cor da minha imagem, eu posso vir aqui, usar essa ferramenta, chamamos de pinta-gotas. Clicas na ferramenta e vem na imagem buscar a cor que pretende. Imagine que eu quero este amarelo, é só clicar aqui no amarelo. Eu quero esta cor do fundo, clico aqui na cor do fundo, então a minha imagem toma aquela cor do fundo. Então com a ferramenta de seleção, seleciono esse gajo, volto a centralizar. Mas alguma coisa aconteceu aqui, as minhas bolinhas e a pessoa recortada ficaram atrás do meu sólido, ou seja, desse retângulo. Então é importante eu pegar esse retângulo, mandar para trás, para que eu possa conseguir observar os elementos que já estavam na cena. Para fazer essa operação, seleciona o retângulo, menu esquerdo do mouse, Arrange, Send to Back. Clicas em Send to Back, a imagem do retângulo já passou para trás. Desculpa lá aí, meu inglês é um pouco off, mas o importante é aprender o que eu estou a ensinar aqui. Então, jovens, vamos a isso. Já tenho aqui os meus pontos e a pessoa, o trabalho está cada vez mais bonito. Uma das coisas que dá para observar é que aqui embaixo tem um retângulo azul, então vou aqui no retângulo novamente. Vou começar desse lado para ver a medida. Tem um retângulo até aqui. Como esse retângulo é azul, eu quero aquele azul que está ali, então vou usar o que? O pinta-gotas. O pinta-gotas é essa ferramenta aqui, clica, depois venho aqui na imagem, busco a cor que eu pretendo. Clico aqui nesta cor, então a imagem passou a tomar a cor azul. Voltamos sempre para a ferramenta de seleção. Dá para puxar um pouco a imagem da pessoa, mais ou menos para aqui ao lado. Então agora é o momento de criar os retângulos com contornos, ou seja, esses elementos aqui todos. Para tal, clica aqui a ferramenta de retângulo, cria um retângulo fino assim. Este retângulo, para quem usa uma versão superior a 2018, para criar contornos é muito fácil. Aproxima, né? Essa operação pode ser feita com Ctrl+, tal como vimos antes, ou Alt Scroll do mouse. Então, com a ferramenta de seleção direta ou ferramenta de seleção geral, é possível pegar um desses pontos aqui, deixa essa extremidade aqui do ponto, vem aqui neste pequeno ponto que está no centro, puxa o gajo até o fim, não aceitar mais. Então, o contorno foi criado em todos os lados, então se eu fizer um zoom out, é de verificar que o meu retângulo com contorno foi criado. Então, para dar esse efeito de inclinação, dê uma inclinação de 45 graus. Para tal, é só clicar no gajo, aproximar um pouco, vem aqui na extremidade. A partir do momento que o ícone muda, selecionas o gajo, vem aqui na extremidade. A partir do momento que você consegue visualizar este elemento de setas cruzadas ou tortas, viras o gajo, mas com Shift pressionado. Ele vai te dar 315 graus, que corresponde no sentido contrário a 45 graus de rotação. Então volta. É necessário já duplicar esse gajo. Vimos como duplicar. Para duplicar é necessário apenas clicar o Alt e arrastar a imagem que você pretende duplicar. O Shift só ajuda para quem quer duplicar de forma linear ou proporcional, mas só duplicar é só selecionar o gajo,
Alt e puxar para qualquer um dos lados. A cena já estará, nesse caso, duplicada. Vou puxar esse gancho, colocar aqui embaixo. Este aqui vou colocar mais ou menos aqui no meio. Este aqui vou colocar também aqui assim. Vou duplicar novamente, o outro colocar lá em cima, aproximar para tentar reduzir o tamanho do gancho, mais ou menos assim. Então já tenho aquele elemento. Este é amarelo, fica mais ou menos aqui. Para puxar a cor, uso pinta-gotas, pico lá no amarelo, ferramenta de seleção. Este gajo aqui é um pouco mais grandinho, já está no óculos, então vou usar essa seta aqui não curvada desta vez para aumentar o volume do gajo. Ele desce até lá embaixo. Então aproximar para encontrar este ponto de curva. Clico o gajo, arrasto para o centro. Então já tenho aqui os meus elementos todos criados. Agora, esses pontinhos que criamos no início, é hora de trabalhar com eles. Vamos duplicar. Como duplicar? Alt, arrastar. Vamos colocar aqui, vamos fazer um ângulo de 45 graus. Então na extremidade é só girar e clicar o Shift. 45 graus já está criado. Então coloco o gajo mais ou menos aqui. E o que é mais? Este gajo aqui está em amarelo, então seleciono, pinta-gotas, puxo aquele amarelo lá. E agora faço o que? Os pontinhos volto a duplicar, Alt, arrastar para o centro, inclinação 45 graus, já sabemos fazer, e o gajo fica mais ou menos aqui. Só que os pontos estão com a cor amarela, então pinta-gotas, igual ao amarelo que eu pretendo. E ferramenta de seleção. Brada, até aqui boa parte do trabalho já foi feito. Eu acredito que você está a acompanhar isso e consegue verificar que isso é muito fácil. Para aprender mais e dominar essas técnicas, deve se inscrever no curso de design gráfico, porque poderá aprender isto e também poderá dominar outras técnicas de criação de outros trabalhos corporativos mais interessantes e complexos que esses. Então, nos vemos lá no curso de design gráfico e multimídia na próxima semana. Então, vamos dar continuidade. Se for anotar, os pontos para lá são muitos. Então, esses pontos aqui deverão ser duplicados novamente, mas agora estou a ter dificuldade para selecionar aqueles pontos devido à imagem que está, nesse caso concreto, a obstruir. Então, uma das coisas que posso fazer é trancar essa imagem para não me complicar mais. Para trancar essa imagem, é só selecionar a imagem e no teclado clicar Ctrl 2. A imagem está bloqueada. Mesmo tentando clicar, já não posso mexer mais essa imagem da pessoa. Então, facilmente clico os pontos lá e faço uma outra cópia dos pontos para aqui embaixo, talvez acertar aqui estes pontos para combinar, estar mais ou menos assim. Então, vou selecionar os dois, puxar mais ou menos para lá atrás da cabeça da pessoa. E, pessoal, eu acho que é tudo. Só estou a verificar que os meus pontos são mais grandes do que os pontos que criei antes. Então, uma das coisas que se pode fazer é selecionar isto, pegar uma extremidade e reduzir. Aqui também, pegar um ponto aqui e outro ponto aqui, vai numa extremidade e reduzir. Então, pego este gajo também, vou numa extremidade com Shift pressionado, reduzir. Então, agora isso merece ter uma inclinação de 90 graus. Então, venho aqui na extremidade, faço uma rotação com Shift, a segunda rotação é 90 graus. Então, puxo o gajo mais ou menos para aqui. Muito bem, pessoal. O trabalho já está quase pronto. O que é necessário? Os textos e as circunferências. Essa pessoa deve estar mais ou menos em frente de todos esses elementos. A pessoa está bloqueada, não posso conseguir mexer nela. Então, agora para desbloquear é só Ctrl Alt 2. Então, tudo estará desbloqueado. Já facilmente posso pegar a imagem, mover. Então, o que é necessário? Trazer a imagem para frente de todos esses elementos que eu tenho aqui. Então, menu Arrange, Bring to Front. A imagem apareceu à frente, apareceu à frente demais. Até esse retângulo de baixo ficou atrás, então o retângulo também deve passar para frente. Menu Arrange, Bring to Front. O gajo apareceu à frente também. Bom, agora o que faltou aqui são textos e aquelas circunferências. Então, posso começar com as circunferências. Venho aqui no Rectangle Tool, vou mudar para Ellipse Tool. A partir daqui do centro, vou criar uma circunferência, mas para que essa circunferência seja realmente uma circunferência de raio R, não seja pão, ou seja, um elipse ou um círculo distorcido, é importante pressionar a tecla Shift. Com a tecla Shift já consigo desenhar bem o gajo.
Mais ou menos esse tamanho, acredito que está bom. Pelo menos tocar aqui a superfície. Vou, com a ferramenta de seleção, trazer o gás mais ou menos para o centro. E reduzir um pouco mais o tamanho do gás. Já o que é necessário, nessa circunferência eu não quero preenchimento, só quero o contorno. Então venho aqui no preenchimento, clico None e no contorno aplico já uma cor. Ok pessoal, só que agora a circunferência está ali, só a cor é black. Nós não queremos black, queremos este azul aqui. Uma das coisas que nós podemos fazer é adicionar essas cores do nosso logotipo, ou do nosso trabalho, ou da nossa empresa aqui na paleta de cores. Isso pode ser feito como? Vou selecionar este elemento que é amarelo e com Shift este outro elemento que é azul. São as duas cores que eu preciso em todo o meu trabalho. Então, para inserir essas duas cores da minha empresa, venho aqui em Color, clico aqui na pasta. Ao clicar aqui na pasta e OK, ele vai adicionar aqui uma nova pasta com essas duas cores que eu pretendo. Assim, seleciono esse gás que tem stroke, clico aqui e arrasto o gás para baixo, venho selecionar o azul da minha empresa. Então o gás já saiu dali. Então outra coisa que posso fazer é selecionar essa circunferência e fazer o que? Ctrl C já copia. Ao fazer Ctrl F, estou a fazer uma colagem frontal, ou seja, ele colocou à frente daquele contorno que tinha antes. Então só falta fazer o que? Reduzir a escala do novo contorno para verificar que realmente são dois. Então venho aqui em cima na seta, clico Shift e Alt para que a redução seja do centro e começo a reduzir. Então o gás está ali, reduziu, tenho esses dois contornos, entretanto este aqui está tracejado, vou tentar diminuir mais ou menos aqui assim. O gás aparece tracejado. Para que ele esteja tracejado, eu seleciono o gás, venho aqui no Stroke e aplicar o Dashed Line. Clico aqui no Dashed Line, ele me dá o número 12. 12 é um pouco grande, vou diminuir isso para 7. E clicar Enter. Então o gás está ali, bem bonitinho, bem bonitinho. O que falta agora? Os textos, pessoal. Eu quero deixar essa parte de texto convosco. Pode ser? Não, vamos a isso então. Design multimídia. Clico no texto, clico aqui, vou aumentar o tamanho. Aqui vem 12 pontos como sugestão. Vou aumentar o tamanho mais ou menos até 79, por aí 70. Então vou apagar isto, colocar aqui Design. E ferramenta de seleção, vou arrastar esse texto para baixo com T novamente, clico aqui para alterar esses textos, vou colocar multimídia, então com multimédia aqui, ali design, o que é necessário? Mudar a fonte. Eu estou a usar aqui a fonte Montserrat, aí na pasta que vão baixar na descrição do vídeo, vão encontrar essa fonte para baixar e instalar nos vossos computadores. Então, selecionando os dois textos, venho aqui nas características da fonte. Numa primeira sugestão, o gás coloca Myread Pro. Então, muda Myread Pro, coloca Montserrat. Então, se você ainda não tem no computador, é importante instalar antes. Então, Montserrat Extra Bold. Agora, como é a hora dos textos, vou criar uma pequena régua aqui para poder alinhar esses textos todos. Para obter as réguas, é necessário clicar Ctrl R no teclado. Então venho aqui nesta área preta, clico com o mouse e começo a puxar, ele volta já com uma régua. Vou colocar mais ou menos aqui e vou puxar o multimídia, encostar. O design não encosta, fica mais ou menos aqui. E o design tem a cor azul. Multimídia, o que acontece com o multimídia? Ele não tem cor, só tem contorno. Então tenho que chegar aqui na cor, colocar None e aumentar o stroke para que ele tenha contorno. Esse stroke já vem com azul, o que já é bom. Se não esteja azul, é só mudar novamente aqui para azul. Então, um contorno de 4 pontos, acredito, já resolve o nosso problema. Então, o design, colocamos aqui ao lado. Para o texto curso, vou colocar T, escrever aqui curso. Então, ferramenta de seleção, clico numa das extremidades, reduzir o tamanho. Então, vou novamente no retângulo, vou desenhar um pequeno retângulo assim. Este retângulo deve ter a cor azul, ok? A cor azul. E ele deve estar contornado. Então, vou puxar um pouco aqui a extremidade, pegar um dos pontos contornados. Então, esse texto que está atrás do retângulo tem que trazer para frente, bring it to front. E fica aqui no meio desse gajo aqui. A cor do gajo tem que ser branco, não branco, mas sim
esta cor do fundo. Então, com pinta-gotas, puxo aquela cor. Seleciono o gajo e este elemento encaixo aqui. Tenho o meu design, tenho o meu multimídia. Como isso aqui é a arte, não é necessário colocar curso de design gráfico e multimídia. Alguns críticos vão comentar, só está escrito curso de design e multimídia. É estranho isso, não há ligação. Isto aqui é a arte. É para despertar a atenção das pessoas. As pessoas verem curso, design, multimídia. Então, depois das pessoas mostrarem interesse no conteúdo, vão aproximar para ter mais informações. Essas informações vão ter na descrição do post ou ainda nas informações que nós vamos colocar neste campo aqui. Porque deixamos esse campo para colocar mais algumas informações sobre este curso. Que informações nós temos? O curso de design gráfico multimídia mais completo que você merece fazer. Aproveite e comece o ano em grande. Então, depois disso, isso aqui é interessante. A pessoa já procura ver na descrição do vídeo os preços e muito mais. E acabou, pessoal, e acabou. Para finalizar isto, se é necessário esses textos, logotipo e rodapé. Então, de forma rápida, eu já escrevi aqui o texto que estava em falta. O curso de design gráfico e multimídia mais completo que você merece fazer. Aproveite e comece o ano em grande. Agora, que alterações são necessárias? Talvez selecionar o texto, colocar no tamanho 32. Então, vou colocar aqui, mudar para 32. E fazer o que? Ali está destacado design gráfico e multimídia. Então, vou selecionar aqui, apagar esse espaço, design gráfico e multimídia, e de mudar de regular para extra bold. Aproveite, também vou mudar de regular para extra bold, para ficar mais destacado ainda. Então, isto aqui não é exatamente black, eu procurei colocar uma cor desta ordem aqui, acho que é 26, 26, 26. Ou simplesmente 51, 51, 51, yeah, nice. Não é simplesmente black. Agora, o que é necessário aqui, talvez puxar um pouco o gajo para cima, baixar, e terei que baixar aquele gajo, mas enquanto agora não posso fazer isto. Selecionar esse texto destacado, design multimídia, colocar o gajo em azul, tal como vimos antes. Selecionar o aproveite também, colocar em azul. E aquele retângulo com contornos que está lá não pode invadir o texto. O que é necessário aqui? Tem que pegar o gajo, puxar, mas eu não estou a conseguir pegar porque a imagem está a obstruir. Vou bloquear essa imagem. Ctrl 2, a imagem está bloqueada. Então puxo o gajo mais ou menos até aqui. O que mais posso fazer? Esse gajo também, puxo o gajo mais ou menos assim. Que mais alterações são necessárias? Esse gajo sai mais ou menos até aqui nessa linha. Depois percebi que aqui há muita confusão. Por que há muita confusão? Veja só, o texto e as linhas estão quase na mesma posição. Ou seja, o texto está por cima das linhas e isso pode perturbar um pouco a leitura. Então é importante criar uma forma para que essas linhas não possam ser visíveis onde há texto, porque o texto é algo muito importante, as pessoas não podem ter muita dificuldade de leitura. Então vamos criar pequenos retângulos para fechar a vergonha das linhas. Além de cortar as linhas, fechar a vergonha delas. Então, chegar aqui no retângulo, vou criar um pequeno retângulo que cobre essas linhas até aqui. Então, selecionar e puxar esse retângulo, pintar essa cor do fundo. Então, o que vai acontecer? Já tenho aqui o retângulo para fechar esse lado. Aqui no aproveite e comece o ano em grande, não fiz isso. Então, vou criar um outro retângulo que fecha mais ou menos as linhas na parte de design e multimídia. Agora, o que é necessário? Esses retângulos estão por cima dos textos. Enquanto deve acontecer, é os textos estarem por cima dos retângulos. Então, selecionando o texto, fazendo o menu, Arrange, Bring Font, o texto já está resolvido. Aqui no multimídia também é a mesma coisa. Selecionar multimídia, Arrange, Bring to Font, Design também, Bring it to Front. Então, já temos o nosso problema resolvido. Agora, faltam esses três retângulos daqui de cima. Eu vou aproveitar este que está aqui, fazer uma cópia com Alt até mais ou menos neste canto. Depois disso, vou tentar aproximar, fazer uma cópia do gajo num dos lados, fazer uma cópia também para este lado, com a mesma distância. Então, isso vou tentar meter mais ou menos assim, selecionar os gajos, meter eles são um pouco grandes, vou tentar reduzir os tamanhos, colocá-los mais ou menos assim. O que é necessário agora é mudar a cor desses dois que estão na extremidade. Então, selecionamos pinta-gotas e
puxar a cor do fundo. Então já está, ao exportar isso não vai ser dessa forma, mas se quiseres não ver aquela parte que saiu... Selecionar os três e agrupar, menu, grupo. Depois de agrupar, criar um retângulo para criar máscara, um clipping mask. Nesse retângulo, selecionado o retângulo e um desses elementos agrupados, menu esquerdo do mouse, make clipping mask. E acabou. Agora essas cores sumiram, mudamos a cor desses dois elementos selecionando e com pinta-gotas puxamos aquele amarelo. Então a cena está ali. Então, eu vou parar exatamente esta aula por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante isto. O que falta mesmo é só colocar os ícones, Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere aí ao lado, colocar o logotipo da Light Vision ou da sua empresa, se está a acompanhar essa aula fazendo alguma coisa para a sua empresa, e colocar a parte dos contatos, mas a arte é basicamente esta. Então foi muito bom estar convosco nesta aula de design no Adobe Illustrator para ver que é possível criar boas postagens simples e bonitas para a social media usando o Adobe Illustrator. Então, tchau, até no curso de design gráfico.